Teste de conexão, consegue ouvir? Sim, eu consigo ouvir. Oh, Tá, great. tá, audível. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão. Hoje falaremos de dois novos tópicos: algoritmos de grafos e de join set, também conhecido como Union Find. Antes de avançarmos, ah, algum colega tem uma pergunta relacionada à aula passada? Silêncio diz muita coisa. O Contest ainda está aberto e sim, a do São Pedro. Colega Dilson, pode avançar? Não há comunicação, portanto, nós. ah, certo. Então, nesse caso, talvez será melhor no final da aula, né? Yeah, mas vamos ah, tentar debater sobre o caso é. Mas para já, avanço que está mais relacionado com as operações de XOR. Era suposto utilizar uma fórmula que facilitaria o trabalho. Ah, ok. Sem mais delongas, vamos então avançar. Vou partilhar o slide. Conseguem ver o slide sobre algoritmos de grafos? Conseguimos. Ok, obrigado. Como sempre, eu vou ativar o meu laser. Então, primeiro ponto, o primeiro tópico, algoritmos de grafos. Então, motivação, como sempre, né? Considere as seguintes cidades conectadas no grafo abaixo e pede-nos para encontrar o menor caminho da cidade S até a cidade X. Então, temos esse grafo, né, que pode ser visto como cidades conectadas, que queremos sair de S até o X. Então, como é que resolveríamos, né? Até o momento, nós apenas aprendemos DFS e BFS, os algoritmos mais simples, né? Ou mais básicos e clássicos em grafos. Então, até o momento aprendemos essas técnicas e seriam basicamente as formas mais viáveis até o momento para tentar determinar o menor caminho da cidade S até a cidade X. Porém, né, ao invés de nós usarmos a forma naive, existem certos algoritmos que nos facilitam determinar o caminho, o menor ou maior caminho entre cidades. E para começar, vamos começar com o primeiro algoritmo, que nesse caso é o Dijkstra. Então, Dijkstra, que é considerado um algoritmo guloso, né? Ele é um método para encontrar o caminho mais curto entre um nó inicial e todos os outros nós em um grafo onde as arestas têm peso não negativos. Ok, ok. Até aí está tudo bem. Porém, gostaria de enfatizar essa parte. É entre um nó inicial, quando nós estamos a usar o Dijkstra, nós sabemos qual é o ponto de partida e depois vemos qual seria o menor caminho até as outras. Lembrando que ele é guloso, ele não usa programação dinâmica e nem sempre as abordagens gulosas nos fornecem a melhor resposta. Isso é importante. E outra coisa é que na vida real ou no mundo, né, não é tão bom ser guloso, mas em programação, às vezes, é assim. Então, este algoritmo serve tanto para grafos pesados e não pesados, né? Porém, dirigidos, né?
Então, para o caso particular dos grafos dirigidos, então, temos os não dirigidos. Para esse caso, também o Dijkstra pode ser utilizado. E temos também uma versão mais simplificada, ah, em que os pesos é apenas um, e nesse caso a forma mais eficiente seria usando um BFS. Porém, um ponto importantíssimo, o Dijkstra não funciona no caso de existirem pesos negativos. Então, Dijkstra não funciona para pesos negativos. Como é que o Dijkstra funciona? A ideia principal desse algoritmo é visitar todos nós em ordem crescente da distância ao nó origem. Então, temos aqui um pseudocódigo ou uma rotina que pode ser usado que é para percorrer ou para usar o Dijkstra, mas não vou ir por essa via. Então, vamos logo simular. Então, primeiro passo, eles dizem que, ok, nos é dado esse grafo, né? O que é que devemos fazer? Inicializar a distância de todos os nós ao nó origem como sendo infinito. Ok? Então, eu tenho aqui o nó inicial, né? Eu vou dizer que é zero. Ou primeiro, inicializa a distância. Ok, pronto. Nós temos S, T, Y, X e Z. Então, está aqui, né? S, T, X, Y e Z. Vamos inicializar com infinito. E para esse caso em específico, o nosso ponto de partida é o S e o nosso destino é o X. Queremos sair daqui, do S até ao X. Então, vamos considerar que nós queremos determinar o menor caminho entre todos nós. E dentro dos nós estão as atuais distâncias mínimas, ou seja, cada vez que nós executamos o algoritmo e encontramos as menores distâncias, nós vamos atualizar aqui nesse nó. Então, são apenas alguns pontos que é para as pessoas não ficarem confusos, e o menor caminho nós vamos indo marcando com a cor azul. Ok, então este é o primeiro ponto, né? E depois nós devemos definir inicialmente que o source começa do zero. Então, primeiro, inicializar tudo com infinito e depois dizer que o source começa do zero. Segundo passo. Então, em cada passo, né, vamos ter que descobrir um nó U não processado com a distância mínima. Então, se verem bem, aqui ainda não percorri nada. Agora, como o 10 e o 5 ainda não foram percorridos, né? Vou tentar visitar eles. Então, estou aqui S, visito o T e depois visito o Y. Quando eu faço essa visita, eu adiciono eles nessa tabela que mais tarde será usada ou será representada usando uma estrutura de dados. Ok, fiz isso. Na iteração 2, verifique se as arestas do nó U permitem obter uma nova distância mínima melhor do que V ainda não visitado. Ou seja, eu saí daqui do S, fui para o T, saí do S, fui para o Y. Ok. Anteriormente, ambos eram infinito, agora eu consegui melhorar. Então, agora, ao invés de ser infinito, será 10 e aqui 5. Porém, devo ver, dentre as duas, dentre os dois nós que eu visitei, qual me fornece a menor distância? Claramente que é o Y. Então, o Y vai ser o próximo elemento a ser visitado. E isso quer dizer que eu posso visitar mais tarde o T novamente. Como disse, o Dijkstra é um algoritmo guloso. Então, vamos considerar o Y, que nesse caso contém a menor distância, que é 5. E marcamos, quer dizer que como estamos a visitar o Y, já não vamos mais utilizar mais tarde. Ok, então nós marcamos o Y, depois vamos ver quais são os nós que não foram processados. Claramente na tabela nós podemos ver que ainda tem o T, o X e o Z. Então, vamos então percorrer.
Se sairmos daqui que é 5 e formos para 8, será 5 mais 3, 8. Notem que anteriormente era 10. Mas como eu faço isso, né, como eu vou, percorro nele, então é atualizado para 8. Então, esse processo aqui de atualização nós chamamos de relaxamento. Então, é uma expressão que particularmente eu não uso muito, mas seria importante frisar, né? Então, nós chamamos isso de relaxamento. Nós saímos do Y, vamos para o T, atualizamos para o 8, depois ah, de Y para o Z, que anteriormente era infinito, então agora é 5 mais 2, 7. Como 7 é menor do que infinito, então preferimos colocar o infinito. E também para o x é a mesma coisa, anteriormente era infinito. Então, quando fazemos 5 mais 9, que dá 14. Agora, depois de eu ter feito esse percurso, né, nós vamos ver qual deles me dá menor distância, como sempre. E nós vemos que o 7 é a menor distância, quer dizer, entre o 8, 14 e o 7, qual é o menor? O menor é o 7, então vou optar por ir ao 7. Então quer dizer que o 7 será o próximo elemento a ser escolhido, nesse caso o Z. Então, vou para o Z, tento percorrer aqueles que não foram visitados. Aqui tem disponível quem? Estão disponível o T e o X. Não existe uma aresta que nos leva de Z até o 8 diretamente. Então, como só tem para o X, faço 7 mais 6, que dá 13. Note que anteriormente era 14. Anteriormente era 14, né? Era 14, agora deu 13. E comparo. Agora, ok, anteriormente era 13, agora, anteriormente era 14, desculpa, era 14, e agora me deu 13. Houve algum melhoramento? Claro que sim, né? Como disse, esse processo chama-se relaxamento. Então, vou relaxar esse vértice aqui. Ao invés de permanecer com o 14, agora vai ficar 13. Então, vou atualizar. E automaticamente, né? E automaticamente, quando eu atualizo, vai ser 13. Qual seria o próximo elemento a ser escolhido? Como disse, nós pegamos sempre o menor, e o menor vai ser o 8, quer dizer que o próximo elemento a ser escolhido seria o T. Por isso é que colocamos aqui, próximo elemento é o T. Ok, depois de nós visitarmos o T, né, vamos ir para o T, veremos. Primeira coisa, se tentarmos, para já não tem uma aresta que sai de T até o S, então não é possível. Do T para o Y. Ok, tem uma aresta, porém o 5 já foi visitado, então deixa de ser considerado. Só resta uma que sai de T até o X, que tem peso 1. Então, vamos tentar. Atualmente, o custo saindo de S para o 8, o menor do S para o T, o menor custo é o 8. Então, 8 mais 1, 9. Note que anteriormente o peso deste X, o custo que é para chegar em X, era 13, mas agora deu 9. O que é que faço? Eu relaxo ah, esse verso, ou seja, esse. Então, quando eu faço o relaxamento, quer dizer que agora o custo para sair de S até o X vai ser 9. Está aqui, 9. Então, dentre os não visitados, o menor custo seria o X, só que como X é o nosso destino, já não faz sentido avançar. E como todas as outras arestas já foram visitadas, como todos os outros vértices já foram visitados, então, basicamente, é aí onde o nosso algoritmo termina. Então, e fazendo com que o menor caminho entre saindo de S até o X é o 9. Então, esse é basicamente o funcionamento do Dijkstra.
Após isso, nós podemos ver outros aspectos, né? Como é que implementaríamos esse algoritmo? Notem que a cada passo, né, eu visito algum vértice, uso alguma aresta. Depois disso, né, depois de eu percorrer, pego sempre aquele que me fornece o menor custo. E se os colegas se lembrarem bem da primeira aula que falou-se sobre as STL, nós notaram que tem uma estrutura especial que pode nos retornar sempre o maior ou o menor elemento de uma lista, um array. Mas no caso eu falei sobre a min heap. Então, usando a min heap pode nos facilitar. As pessoas também podem tentar implementar de forma assim ingênua, usando matriz ou vetor, só que levará muito tempo, né? Nós queremos melhorar ao máximo a complexidade, então isso sugeriria o uso de Priority Queue. Uma forma assim rápida que é para recapitular o funcionamento, aquilo é, começamos do S e inicialmente nós marcamos o resto como infinito, 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 infinito. Depois, visitamos aqueles que ainda não foram, começando do S. Então, estou aqui, tento, qual será o custo de S para o T? 10, de S para o Y? 5. Nice. Dentre esses que eu visitei, qual é o menor custo? O menor custo é o 5. Então, esqueço a aresta que me leva até o T, venho aqui. Como disse, isso é guloso. Ele não, tipo, não se arrepende, fez uma escolha e avançou, não quer saber. Então, vai vir aqui. Chegando no Y, veja, ok, quais são aqueles que ainda não foram visitados, que não foram marcados, né, como visitados? Temos o T, o X e o Z. Então, vou visitá-los. Saindo de Y para 8, 3. Aqui, 9. Ah, desculpa, 5, 9, 14. Daqui, 7. Ok. Dentre esses três, qual é o menor? O menor é o Z, que me dá 7. Então, vou ao 7. Pesquiso novamente, eu percorro ele. Saindo de Z até o X, há um melhoramento que me dá 13. Só que, após eu ter feito isso, esse não é o menor custo disponível. O menor custo disponível é o 8. Então, essa aqui é quem deve ser o próximo. Então, venho aqui, percorro novamente, me dá 9. Quando chego aqui, né? Como X é o destino, então basicamente é aí onde todo o meu algoritmo termina. Não sei se ficou claro, caso não, essas plagas apitarem. Uma possível implementação, né? Para esse caso, prefiro não fornecer uma implementação assim, usando C++. Gostaria mesmo que os colegas tentassem em casa, né, implementar o Dijkstra usando tanto o C++, tanto o Python ou usando Java. Então, é basicamente isso. E outro ponto, e se quisermos saber também o caminho, como podemos ver, cada vez que eu faço aquelas escolhas gulosas, né, eu vou desenhando um caminho. Então, por exemplo, eu saio do S, vou para o Y. Se eu estiver no Y, posso me perguntar de onde é que eu saí? Saí do S. Se eu estou chegando no T, de onde é que eu saí? Saí do Y. Se eu estou chegando no 7, de onde é que eu saí? Saí do Y. Nesse caso, do Z, né? Estou no Z, pronto. De onde é que eu saí? Saí do Y. Então, enquanto eu faço esse relaxamento, eu posso muito bem ah, saber quem é o meu parente. E já agora acho que é um ponto que não detalhei muito bem. Por exemplo, aqui, ainda avançado no algoritmo da Excel, como dissemos, primeiro passo,
é marcar tudo como infinito. Então, aqui, né, para todos nós marcamos como infinito e consideramos que ainda não visitamos ninguém. Depois, o nó de origem vai ser zero e vou executar o meu algoritmo enquanto ainda tiver alguém para ser visitado. É isso que aqui está. Depois, aquela estratégia gulosa, sempre pegue ah, aquele que me fornece o menor, a menor distância. Então, essa linha que aqui está. Se essa aqui é o menor, eu estou a visitar, então já não posso visitar no futuro. Marco como visitado. Vejo quais são os adjacentes a ele. Visito todos eles. Depois disso, verifico se eu posso fazer o relaxamento. Então, relaxamento é pegar a distância atual mais o peso da aresta que possui, vejo se haverá um melhoramento. Se houver, então eu atualizo ele. Então, quer dizer, podem ver que esse algoritmo é muito fácil de compreender, né? E essa parte do relaxamento, acho que também podem ver um pouco da semelhança com Cardano Algorithms, se algum colega já utilizou, né? Tem uma parte aí que se faz comparação, se é menor, for menor, blá, 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 algo do gênero. Ok, e voltando desse ponto aqui, que é para saber o caminho, basicamente teríamos a mesma tabela, mas faremos o controle dos parentes. Nesse caso, de onde é que eles saíram. Yeah. E é basicamente pegar no mesmo pseudocódigo que nós vimos anteriormente e fazer esse controle, né? Predecessor, e vou indo marcando cada vez que eu visito, eu digo, ok, eu saí do U, quer dizer, estou em um, do U, vou para um certo destino. Quando eu chego aí, eu vou dizer, ok, eu saí de U. Então, são basicamente essas alterações. E quanto à complexidade, podemos ver aqui, né? É o número de arestas, log de V. Basicamente, esse logaritmo que aqui, cada vez que eu escolho, ah, cada vez que eu encontro o menor, nesse caso, como sabem, eu devo removê-lo, né? Se estou a utilidade, devo remover. Essa remoção aqui, se, se for o caso, por exemplo, do C++, pode levar a terá uma complexidade logarítmica e, como sabemos também, nós vamos ter que percorrer para todas as arestas. Então, podem ver que esse algoritmo é intuitivo. Se houver algo que não foi compreendido, se os colegas disserem antes que eu avance. Então, o silêncio diz muita coisa, então vamos avançar. Então, vemos que o algoritmo de Dijkstra funciona apenas quando os pesos forem positivos. Então, aí até estava tudo bem. E se for esse caso aqui? Imagina que nos é dado um grafo com pesos negativos, né? Mais tarde, quando se tentarem usar o Dijkstra com peso negativo, verão que vão ter muita ambiguidade. Então, mas agora, nos é dado um grafo com peso negativo. O que é que devemos fazer? Então, nesse caso, podemos optar por um outro algoritmo que funciona para pesos tanto negativos como positivos. Oh, calma aí. Então, existem outros algoritmos, ou nesse caso, outro. Qual seria? Boa questão. Então, temos o Bellman-Ford, que é usado para esse tipo de casos, né, para resolver
grafos com arestas de peso negativo, que na verdade é uma versão genérica do Dijkstra, porém é mais lenta. Então, o Bellman-Ford, ele, no fundo, né, ele utiliza uma estratégia de programação dinâmica, né? Como dissemos há bem pouco tempo, o Dijkstra é guloso, ele não se arrepende, fez uma escolha e avançou. Já o Bellman-Ford, não, ele, digamos que é um pouquinho mais inteligente. Ah, ok, temos aqui o funcionamento do Bellman-Ford. Basicamente, nós percorremos o número de vértices menos um e depois vamos relaxando, se for possível, cada aresta que nos é dado no gráfico. Não percebi? Calma aí, vamos chegar lá. Então, imaginem que nós temos esse gráfico aqui. Eu tenho várias arestas. Tal como no Dijkstra, nós inicializamos, nesse caso, o custo do source com zero. E já agora, a questão é a mesma, né? Queremos sair do S até os outros. Então, inicializamos o S com zero e o resto com infinito. Então, devemos percorrer o número de vértices menos um. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que vamos tentar percorrer ele 4 vezes. Porém, para cada percurso, nós vamos testar todas as arestas que existem no nosso grafo. Então, estamos aqui, né? Supomos que nós estamos aqui no T. Qual seria a menor distância para sair de T até o X? Então, como nesse caso aqui, o T tem infinito e o X também tem infinito, não faz sentido nós fazermos aqui alguma atualização. Infinito mais infinito dá infinito. Não tem muito sentido. Então, esse aqui é o custo. Esse aqui é o custo. Tudo bem que temos aqui o 5, certo? Mas o custo, esse 5 é da aresta. Agora, esse T, a inicialização foi infinito e o X também foi infinito, mais infinito, dá infinito. Então, será necessário nós primeiro passarmos por outros pontos ou por outras arestas até chegar aqui. Então, vamos a isso. Começamos do S e tentaremos, né? Queremos sair de S para o T. Ok. O S é zero e o T é infinito. O custo dessa aresta é 6. Então, fazemos 0 mais 6, que dá 6. Atualizamos aqui. Depois disso, 0 mais 7, que dá 7. Também atualizamos aqui. Ok. Depois disso, né? Vamos tentar ver se conseguimos relaxar os outros. Saindo de T até o Z, nós vemos que aqui o custo é menos 4. Anteriormente era 6, 6 menos 4, 2. Por isso é que colocamos aqui. Notem que saindo de S até o T houve melhoramento. Depois, saindo de T até o Z, também houve melhoramento. Aqui no caso do Y, se sairmos de Y até o X, notem que inicialmente nós temos aqui infinito. Então, será 7 menos 3, que vai nos dar 4. Por isso é que colocamos aqui o 4. Houve melhoramento? Sim, houve. Anteriormente era infinito e agora é 4. Agora, até aqui, ok, ok. Então já melhoramos muita coisa. 0, 6, 7, 2 e 4.
Então, diferente do Daixa, que marcamos quem foi visitado e quem não foi, aqui não. Aqui ninguém quer saber. É todas as arestas que existem. Então, por isso é que torna, isso é que torna o Belmont-Ford mais inteligente. Então, ok, tudo bem que já passei pelo T, né? Agora, imagina que eu estou aqui, para sair de S até o X, o custo é 4, ok, ok. E sair de S até o T, o custo é 6. Agora, imaginem, quero sair de X até o T. Se nós usarmos essa aresta, ele nos diz que é 5, então seria 6 mais 5, que nos daria quanto? Nos daria 11. Mas já tem aqui 4, não faz sentido eu fazer relaxamento, então vou ignorar aquilo. Mas agora, eu estou aqui no X, que é 4, se eu quiser ir no 6, então ah, será 4 menos 2, que nos dá 2. Houve melhoramento? Sim, houve. Portanto, vou fazer aqui um relaxamento. Então, atualizo isso. Então, podem ver que esse algoritmo é inteligente. Então, faço o relaxamento, eu atualizo ele. Depois disso, tento ver se posso mais melhorar alguma coisa. Então, aqui, né? Como fiz relaxamento e esse aqui melhorou, e eu sei que anteriormente eu havia melhorado quando saí de T ao Z, ele vai tentar novamente, ok, estou aqui no T, que já foi atualizado para 2 e quero chegar no Z. Então, vai fazer 2 menos 4, que dá menos 2. Houve melhoramento? Sim, houve. Então, atualizo ele. Era 2, agora será menos 2. Então, é basicamente sempre pega duas arestas e vê se posso melhorar, né? Sabendo que esse processo vamos ter que repetir o número de versos menos um. Né? Para cada essa iteração, vejo todas as arestas. Não se sabe quantas arestas existirão, mas a esperança é que no final na última iteração, nós tenhamos um array, desculpa, um grafo com as distâncias mínimas. Caso isso não acontecer, né, se na última iteração, nesse caso na iteração V, tamanho de V, ainda for possível, então quer dizer que há um problema. Como é que será a implementação? Então, como disse inicialmente, nós marcamos tudo com infinito, está aqui, tudo com infinito. O início vai ter 0, isso aqui, 0. Depois, vamos ter que fazer isso. O tamanho, a quantidade de vértices menos 1, essa aqui. E para cada essa iteração, nós verificamos qualquer aresta, nesse caso, qualquer ligação de U até V, se por algum motivo é possível fazer relaxamento, se é possível melhorar aquele custo. Então, notem que esse for loop aqui, esse loop, é independente desse segundo aqui. Ou seja, não há nenhuma relação entre o inner loop e o outer loop. Não sei se os colegas conseguem perceber essa parte. Esse I, se verem bem, que não foi usado em nenhuma parte. Então, o foco é aqui. Pego todas as arestas, vejo se é possível relaxar. Mas tenho que fazer isso aqui vezes, né? Então, como podem ver, no pior caso, né, dependendo do número de arestas, porque pode... Os jogadores sabem aquela fórmula, né, que é para saber o total de vértices. Então, no pior caso, nós vamos ter V ao cubo
complexidade cúbica, e normalmente nós vamos ter assim uma quadrática. Será que está claro? Alguma questão? Ok. Não há questão. O ponto que eu havia frisado. Também podemos usar o Bellman-Ford para detectar ciclos negativos. Quer dizer, quando nós relaxamos, nesse caso, depois de nós passarmos por esse processo, se nós tentarmos fazer o relaxamento mais uma vez, notem que esse código aqui é apenas essa parte aí. Se tentarmos relaxar mais uma vez e ainda for possível, quer dizer que aí tem um ciclo negativo, né? Como temos é esperado que no final de tudo, dessas iterações, já não haja mais melhoramento. Isso indicaria que a resposta aí está certa. Então, essa aqui é basicamente um outline sobre o Bellman-Ford. Agora, imaginem o seguinte caso: encontre o menor caminho entre todos os pares de nós dos grafos abaixo. Então, ao invés de ser de um nó, nesse caso do S até o T, agora nós queremos todos os pares, ou seja, de S para o T, de S para o Y, de Y para o Z, de Z para o Y, de Z para o T, de Z para o X, de X para o Y, todos os pares. Então, qual será a possível abordagem que os colegas tentarão utilizar? Alguma opinião, alguma ideia? Alguma ideia? Então, o silêncio diz muita coisa. Notem que como o Dijkstra pode ser usado para sair de um vértice para todos os outros, então, acrescentando um loop, né, que sai de cada ponto para os outros, eu posso resolver essa questão. Eu posso resolver. Só que tem um problema, né? Nós dissemos que o Dijkstra é usado quando os pesos são não negativos. Então, para a questão A, modificando o Dijkstra, nós podemos resolver. Só que no caso de ter pesos negativos, já não será possível usando o Dijkstra. Poderemos tentar, talvez, modificar o Bellman-Ford. Então, essas serão as opções que nós teríamos. E quais serão as complexidades? Aqui, no caso do Bellman-Ford, podemos ver que, no pior caso, já era cúbica. Se acrescentarmos mais um inner loop, então será V elevado a 4. E no caso do Dijkstra, qual foi a complexidade? Número de edge log de V. E no pior caso, o número de arestas pode ser ao quadrado, né? V ao quadrado. Se colocarmos um loop por cima, então será também cúbica. Então será uma complexidade cúbica vezes log n, ou log de V. Então, essas serão as ideias iniciais. Né, está aqui o que eu havia mencionado. Então, está a ser feito muito spoiler. Claramente existe um motivo, né? Será que existe mais um algoritmo ainda não mencionado? Claramente que sim. Então, existe um algoritmo que, quer dizer, nós temos aqui o Dijkstra, que no pior caso pode ser V ao cubo, vezes log de V.
Então, existe um que pode percorrer em V ao cubo e é muito fácil de implementar. E para já é mais rápido do que o Dijkstra, simplesmente pelo fato de ter um fator constante mais baixo. Se verem bem aqui, o fator do Dijkstra é logarítmico. Então, nós temos aqui, essa aqui que é constante, tem fator constante, mas o Dijkstra aqui tem um log de V. Então, podemos ver que em certos casos, quer dizer, o Dijkstra vai executar mais passos do que esse algoritmo que ainda não revelei. Então, qual seria esse algoritmo? Então, é o famoso Floyd-Warshall. Tá? Tal como o Bellman-Ford, o Floyd-Warshall também usa as ideias de programação dinâmica e, no caso de existir um ciclo negativo no grafo, nesse caso, a sua diagonal principal da distância terá valores negativos durante a execução do algoritmo. Ok, tudo bem, mas ainda não faz sentido. Vamos chegar lá. Então, a ideia principal do Floyd-Warshall é: estou em I e quero chegar em J. Essa aqui é um par. Notem que o problema que nós encontramos aqui, essa aí, de todos os pares, quer dizer, qual será o menor custo entre todos os pares? Né? É isso que se quer resolver. Então, sempre que eu tiver um par, nesse caso I e J, tá, poderá ter um custo normal. Né? Vamos supor um custo X. Pronto. Então, se existir um atalho, nesse caso K, que me permite sair de I ao J, nesse caso, saio de I, vou para o K e só depois do K vou para o J, né? Se esse atalho me fornecer um custo menor, então vou optar por esse atalho, que é mais longo. Desculpa, quer dizer, o do I até o J, nesse caso, vai ser mais longo, né? Se eu estou usando um atalho, é porque esse atalho vai nos fornecer um custo mais reduzido. Então, essa aqui é a ideia primordial do Floyd-Warshall. Está a sair de um ponto para o outro, tem um certo custo. Vê se existe atalhos que me permitem chegar no mesmo destino, mas com menor custo, então vou optar por aquela via. Essa é a ideia do Floyd-Warshall. Então, imaginemos aqui esse grafo, né? Só para facilitar aqui os nossos cálculos, decidi usar um grafo de pesos positivos, porém o Floyd-Warshall funciona tanto para pesos negativos como positivo, pode ser um grafo direcionado ou dirigido ou não, ele funciona. Então, inicialmente eu construo uma matriz de adjacência e depois faço as relações. Por exemplo, se eu quiser sair do S até o T, o custo é 10. Então, de S até o T, o custo é 10. Porém, isso não quer dizer que sair de T até ao S, o custo também é 10. Não é verdade. Né? Isso não é verdade. Se quisermos sair de T até o S, é infinito. Por que é infinito? Porque não existe nenhuma conexão que sai de T até ao S. Então, construímos essa matriz desse jeito, né? Um outro exemplo seria, se eu quiser sair do Y até o Z, tá vendo? Se eu quiser sair do Y até o Z, é 2, então, tá aqui, 2. Esse é o primeiro passo, construir uma matriz com, com o custo, os custos, nesse caso das arestas. Depois disso, nós vamos pegar pontos intermediários, como foi passado na ideia.
pontos intermediários, que vai ser correspondente ao número de vértices. Quer dizer que primeiro vou usar como ponto intermediário o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Cada vez que eu escolho um ponto intermediário, eu vejo todos os pares possíveis. Diferente do Bellman-Ford, que verifica arestas, aqui não. Aqui não estamos a falar de arestas, nós estamos a falar pares. Tem todos os pares possíveis. Então, nós sabemos que para nós geralmente imprimirmos todos os pares possíveis, nós geralmente usamos dois loops, né? Vamos supor um que é I e outro J, e depois nós fazemos a comparação com uma restrição, né? E o I não pode ser igual a J, porque estamos a falar da mesma. Nesse caso, será a diagonal principal, será o mesmo elemento. Então, vamos lá ver. Quero sair de qualquer par usando como o intermediário 1. Então, quero sair, por exemplo, de S até o T, utilizando o 1, nesse caso o S, como intermediário. Então, como existe uma aresta que sai exatamente de S, que nesse caso é o ponto intermediário, até o T. Então, para esse caso, não faz muito sentido nós nos matarmos fazendo cálculo. Simplesmente pegamos nesse valor e colocamos na nossa matriz, né? Aqui, queremos sair de S até o X usando o S como intermediário. Aqui não tem nenhuma forma de chegar aí, portanto, infinito. Queremos sair de S até o Y. Ok, como ponto intermediário é mesmo o S, então não faz sentido. É só pegar o 5, colocar aí e assim sucessivamente. Então, depois de nós termos feito isso, basicamente nós estamos aqui, terminamos a primeira iteração quando o ponto intermediário é o 1, nesse caso o S. Mas antes de avançar, gostaria de saber se os colegas estão a perceber, porque essa parte é importante entender. Há alguma questão? O silêncio diz muita coisa, quer dizer que está a entender tudo, ou há alguma dúvida, mas vamos avançar, talvez fique esclarecida ao longo do tempo. Então, depois disso, vamos aumentar, né? Agora, vamos utilizar o 2 como ponto intermédio. Quem é 2? 2 é o T. Então, inicialmente, o ponto intermédio foi o S, e agora estamos a usar o ponto intermédio, o T. Vou verificar qualquer par IJ. Qualquer par IJ. E vou ver se é possível fazer um melhoramento. Para já, tal como no passo anterior, como o meu ponto intermédio é o T, quer dizer que se existir uma aresta que dá acesso ao T ou que o T utiliza, e o próprio T for intermédio, então não faz sentido eu mexer aí. Basicamente, o valor atual é que vamos colocar na resposta. E agora, sempre que não houver ciclos, a nossa diagonal principal nós marcamos com 0. Ok. Estou em T, estou em S e quero chegar em T, usando T como intermediário. Como dissemos, a resposta aqui é a mesma. Depois disso, imagina que nós estamos no, vamos supor, estamos no Y e quero chegar no T usando o T como intermediário.
esse caso não faz sentido. Já estou a sair do y até o t, isso não faz sentido. Então, sempre que o ponto intermediário é t, vou na coluna do t e na linha do t e copio os valores da nossa matriz aqui original e coloco aí. Então, é basicamente isso. Quer dizer que para esse passo aqui nós não precisamos fazer muita coisa. Porém, nós devemos ver outras opções. Ok. Um outro ponto, né? Aqui nós conseguimos melhorar o valor de y, nesse caso saindo de s até o y, usando o s como intermediário, está aqui s. Aquele mesmo valor já está aqui, né? Esse valor aqui está aqui, também o D está aqui. Então, basicamente, são resultados do passo anterior. Programação dinâmica, utilize, calcula o presente, baseando na experiência que tiveste no passado. Então, depois disso, nós poderemos ver. Estou a sair de Y, quero chegar no Z, mas quero utilizar o T como intermediário. Será que existe uma forma de lá chegar? Forma direta não existe. Uma forma direta não existe. Porém, se nós continuamos a fazer esse processo, nós veremos que, ao invés de eu sair de Y para o Z direto, eu posso ir para o T. Do T, de alguma forma, vou achar um caminho para chegar no X. E do X, achar um caminho que é para chegar no Z. Só que, como podem ver claramente, se eu tentar fazer esse percurso, eu vou ter um custo maior. Então, por isso é que nesse caso aqui não houve nenhuma alteração. Então, se continuamos a fazer esse processo, né, escolhendo pontos intermediários, e para cada ponto intermediário escolhemos cada par, nesse caso todos os possíveis pares, nós notaremos que no final das contas nós teremos a resposta, nesse caso o menor caminho entre todos os pares possíveis. E essa aqui é a fórmula de recorrência, né? Nós estamos a sair, a nossa origem é I, né? Queremos sair de I até J. Porém, né, se existir um certo K, tal que saindo de I, indo para K, e depois de K para J, nos fornece um peso menor do que já lá está, então nós consideramos esse mesmo custo como havia passado aqui a ideia. Então, acredito que ser intuitivo, mais tarde, como mais que os colegas podem também tentar executar, certo? E como é que será implementado de forma bem simples, bem simples. Primeira coisa, não tentam entender esse código de primeira, vamos fazer uma comparaçãozinha. Essa aqui é a implementação do Bellman-Ford. E essa aqui é do Dijkstra. Podem ver a quantidade de linha de código aqui. Já Bellman-Ford, devido à sua complexidade, nem vai ser viável. No pior caso, pode ser isso. Mas quando verem, nesse caso, o source do Floyd Varshall, é só isso daqui. Então, inicialmente, como dissemos, nós inicializamos a diagonal principal, né, porque não tem aí loops. Depois disso, vemos para cada capa. Capa é um ponto intermediário, um nó intermediário. Depois vejo todos os possíveis pares. Todos os possíveis pares.
E se houver como melhorar, faço o melhoramento. Simples. A implementação é só isso. É só se lembrar. Deve ter um ponto intermédio. Coloca já daqui até o for loop. Depois é só ver todos os pares e colocar essa relação. Então, esse código, nesse caso, o algoritmo de Floyd-Warshall vai determinar o menor caminho entre todos os possíveis pares, ou entre todos os possíveis nós do nosso grafo. Também, o fato de nós estamos sempre aqui a falarmos sobre distância mínima, isso não quer dizer que todos os algoritmos que nós mencionamos só funcionam para distâncias mínimas. Atenção, tenha cuidado nessa parte. Também podemos adaptar, que é para determinar o caminho mais longo. Por exemplo, aqui, né? Ao invés de colocarmos o min, podemos usar o max. Então, é preciso ter atenção a isso. Né? Como havíamos inicializado a matriz com infinito em todas as posições, claramente que já não poderá ser infinito, poderíamos talvez colocar menos infinito, se quisermos alterar de menor caminho para o maior caminho, ou o caminho mais longo. E claramente a complexidade aqui é trivial, número de vértices ao cubo, basicamente isso. E quanto ao fator constante que havíamos dito, então, a implementação do Floyd-Warshall vai ser sempre desse jeito. Vais inicializar, nesse caso, a diagonal principal, depois vais percorrer 3 loops. Só isso. Já no DAX ainda vão ter stack, podem ter queue aí, podem ter priority queue, há muita confusão aí. E podem se paralelar na implementação. Ok. Considerações finais, né? Apesar de nós termos dado aqui props, entre aspas, sobre o Floyd-Warshall, isso não quer dizer que o Floyd-Warshall é um algoritmo perfeito. Isso não quer dizer que o Dijkstra é um algoritmo inútil. Não. Tem certos casos em que, se tentares utilizar o Floyd-Warshall, mesmo com sua simplicidade, não vai passar. Mas se usares o Dijkstra, que achas que é um algoritmo não inteligente, ele vai conseguir resolver a questão. Um exemplo prático seria um grafo com 1000 vértices e 50 arestas. Então, nós falamos que o Dijkstra torna-se ruim quando temos pesos negativos e quando atinge, por exemplo, uma complexidade cúbica, certo? Mas nesse caso aqui, a complexidade estará ainda aceitável. O Floyd-Warshall, como podem ver, ele sempre, mas sempre será complexidade cúbica. E o input que nos foi dado foi 1000. Se fizeres 1000 vezes 1000 vezes 1000, o resultado vai nos levar a tempo limite excedido. Mas, quando tentares aplicar o Dijkstra, né? Nesse caso, no melhor caso, terás 1000 vezes 50 vezes log de 1000, que passaria sem nenhum problema. Nesse caso, o Floyd-Warshall não estaria TLE, Time Limit Exceeded, e o Dijkstra nos daria um Accepted na boa. Então, é preciso saber, né, em quais situações, quais algoritmos utilizar. Um outro ponto, né? Imagina que nos é dado um grafo dirigido e acíclico, que não contém ciclos, nesse caso, inner loops e ciclos. Então, queremos descobrir a ordem dos nós de tal modo que o U vem antes do V, né? O U vem antes do V, se e somente se não existe uma aresta entre U e V. Uma possível ordenação desse grafo, né, seria 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Ou seja, estou aqui no 1 e quero chegar no 6. Obviamente, para chegar no 6, eu devo, de qualquer jeito, passar no 5. Se eu estiver no 4 e quiser chegar no 6, também mesmo caso, não posso chegar no 6 sem passar no 5. Quer dizer que o 1 na nossa ordem deve sempre estar antes do 5. O mesmo acontece para o 4. Porém, não quer dizer que o 1 deve estar sempre antes do 4. Não, 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 porque eu posso simplesmente sair de 1 até o 5 e avançar. Agora, no caso de eu usar esse caminho, é que será necessário. E também podemos ver aqui, para chegar no 5, eu não preciso passar no 1. Para chegar no 6, não preciso passar no 2, no 1, nem no 5. Então, a partir daqui, nós podemos ver quem deve surgir antes de quem. E um outro exemplo é, por exemplo, quando nós estamos a nos preparar para ir à escola, né? Acordamos, tomamos banho, ah, tratamos da higiene no geral, comemos, vestimos. Só que, por exemplo, quando nós estamos a vestir, tem uma certa ordem que nós devemos utilizar. Então, nós não podemos primeiro colocar o nosso sapato e depois colocar as meias. Isso seria algo sem noção, a menos que seja um ping-pong. Então, esse é o problema e como é que os colegas resolveriam essa questão? Então, avançando, isso é basicamente uma introdução de ordenação topológica. Então, sempre que tiver um problema desse gênero, é só pensar, ok, isso está cheirado de ordenação topológica. Então, ordenação topológica, né, ah, é usado que é para descobrir a ordem dos nós, né, tendo uma certa precedência. E uma aplicação seria, ah, por exemplo, o famoso scheduling problem, né? Quando nós queremos executar tarefas que têm certas precedências, geralmente utiliza-se aí e facilmente podem encontrar um exercício do gênero. Então, para utilizar, nesse caso, para implementar a ordenação topológica, nós geralmente utilizamos o DFS e uma stack que é para fazer isso. Então, vamos tentar simular. Então, vamos escolher primeiro um nó que não foi visitado, né? Que nesse caso seria um, no caso, esse nó aqui, que tem um in degree de 0. Então, vamos começar por aqui, pelo 1. Tem um, ok? Saindo do 1, eu posso primeiro ir para o 5 ou ainda sair de 1 até o 4. Isso vai depender do jeito como nós queremos, né? Ou como nós ordenamos os adjacentes. Então, vou visitar um. Ok, então, coloco já um é visitado. Saindo do 1, lembra-se que nós estamos a usar DFS. Vou ir para o 4. Saio de 1, vou para o 4. Right. Depois do 4, só tem uma opção que é ir para o 5. Vou para o 5. Notem que aqui eu estou a visitá-los. Sempre que eu visito, eu marco. E então, para a pesquisa em profundidade, não é pesquisa em largura. Largura é BFS. Aqui é DFS, em profundidade. Depois disso, saindo do 5, como vemos, também só temos uma opção que é ir para o 6.
Right. Só que quando chegamos no 6, já não tem ninguém. Então, para isso, né, na ordenação topológica, quando já estamos no último passo, já não tem mais forma, então nós pegamos nesse nó aqui e colocamos na nossa stack. Então, terminamos aqui, pegamos esse 6, colocamos na nossa stack, depois fazemos um backtracking, voltamos onde saímos. Então, regressando, como já havia saído de 5, depois fui para o 6, né? Quer dizer que ainda tinha opção. Se eu estou a regressar, porque já não tem opção, então saio daqui e volto para o meu parente, porém devo imprimir essa resposta, nesse caso 5. Então, por isso é que colocamos aqui. Depois disso, claramente, saio do 5 e vou para o 4, ou seja, regresso para o 4. E quando regresso também coloco o 4. Depois do 4, regresso para o 1, também coloco. Great. Então, essa aqui foi a primeira opção. Tem outra. Então, vou sair agora de 1 e vou tentar ir para o 5. Só que, como podem ver, o 5 já foi visitado. Já está aqui. O 5 já foi visitado. E também já faz parte da minha resposta. Então, não faz sentido eu percorrer isso novamente. Portanto, vou ignorar. Então, saio, basicamente, vou considerar que um está terminado. Se está terminado, então já está aqui. E vou para um outro vértice, que nesse caso seria o 2. Então, vou para o 2, coloco aí. Se eu tentar explorar o 2, saindo do 2, posso ir para o 5. Ups, o 5 também já foi visitado, então já não preciso mais. Nesse caso, né, tento aqui já não dá, faço um backtracking. Como já não tem opção, então imprimo na minha resposta. Por isso é que colocamos aqui na nossa stack. Depois disso, vou para o próximo, 3. Ainda não foi visitado. Saindo do 3, poderia talvez ir para o 6, porém, pronto, o 6 ainda não foi visitado aqui na nossa set, mas já faz parte da resposta, então não faz sentido mais eu visitar o 6. E nesse caso, imprimo o 3. Então, quando eu chego no 3, já não tem mais forma de avançar. Então, pego nessa stack aqui e eu faço a impressão da ordem topológica. Então, é só pegar, fazer um pop, né? 3, 2, 1, 4, 5 e 6 e apresento aqui. Então, essa aqui é uma ordem topológica válida, mas não quer dizer que é a única. Existem várias ordens topológicas. Isso aqui, no pior caso, seria basicamente um monte de combinações que vai dar uma complexidade eh, fatorial. E é basicamente isso. Então, essa é a ordenação topológica. Algo não ficou claro. Gostariam que uma parte fosse repetida? Como é que estamos em termos de entendimento? Certo. Eliezer, Mukaj, sim, pode expor. E Alfredo, gostaria que você repetisse simplesmente a explicação acerca da ordenação topológica. Não percebi ela muito bem, por favor. Ok, nesse caso, o funcionamento ou a ideia? Ou seja, o que é A, ordenação topológica? a ideia, nesse caso, a ideia. Depois, se possível, partir um pouquinho mais sobre o funcionamento também. Ok. Então, nos é dado um grafo, né, e nos pedem as ordens possíveis. Então, basicamente, descobrir uma ordenação dos nós, tal que a ordem de U vem antes de V se e somente se não existe uma aresta de U para V. Quer dizer, por exemplo, não existe uma aresta que sai de 1 para 2, nem de 1 para 3. Não tem uma que sai de 2 para o 3.
né? Não tem uma direta de 1 para o 6, e assim sucessivamente. Também não tem uma de 4 para o 6. Quer dizer que existe uma possível ordem em que eles devem estar postos. O que quer dizer que, se tiver um nó que depende do outro, no caso, não existe um nó, não existe uma aresta que sai de 1 para o 6 diretamente. Isso nós estamos de acordo? Sim ou sim? Sim. Então, como tem um ponto intermédio, nesse caso 5, eu, de jeito algum, posso chegar no 6 sem primeiro passar no 5. Né? Quero sair de 1 para o 6. Devo obrigatoriamente passar no 5. Quero sair de 4 ao 6. Devo obrigatoriamente passar no 5. Quer dizer que a ordem do 5 aqui deve ser consistente. O 1 não pode vir depois do 5, nem o 4 pode vir depois do 5. Ambos devem vir antes do 5. Então, essa é a ideia primordial. Agora, quanto ao funcionamento, nós resolvemos isso utilizando stack, né? DFS e stack. Por que já não frisei muito sobre DFS? Porque DFS faz parte da parte 1 do treinamento, quando nós introduzimos grafos. Então, nós falamos com mais calma sobre o DFS. Então, após o término da aula, gostaria de encorajar os colegas a visitarem, nesse caso, a aula sobre DFS, que é muito mais detalhada do que essa. Então, aqui nós estamos mais a nos focar, para além de nos focarmos no DFS, também estamos a nos focar na ordenação topológica, que chega a ser um pouquinho mais pesado. Mas vamos repetir aqui o procedimento, mas gostaria de saber se a primeira parte ficou claro. Certo? Ficou claro? A primeira parte. Yeah, ficou claro, ficou claro. Great. Agora, na segunda parte, a ideia é usamos o DFS e stack. Então, vou indo visitando, começando pelo 1. Ok, estou aqui no 1. Quero visitar. Eu posso usar tanto essa aresta ou essa aqui. Depende de cada um. Então, eu preferi simular com o 4. Eu vou sair de 1 e vou ir para o 4. Ok. Depois, do 4, onde é que posso ir? Posso sair de 4 até o 5. Do 5, onde é que posso ir? Do 5 posso ir até o 6. Só que depois do 6, já não tem mais forma de avançar. Já não tem mais ninguém. Tá? É a partir daí que começo a imprimir a minha resposta. Quer dizer que isso aqui já vai me dar uma ordem. Quer dizer que só posso chegar no 6 se eu passar pelo 5 e se eu passar pelo 4. Nesse caso, saindo de 1. Essa aqui é uma possibilidade. Mais tarde veremos que existe outra possibilidade. Então, primeiro, estou aqui. Great. Coloco já, visitei. Depois, vou no 4, visito. Depois, vou no 5, visito. Depois, vou no 6. Essa ordem aqui de visita que eu estou a fazer, reitero, é o DFS da primeira parte. Aqui, como já não tem mais ninguém, imprimo já, então, essa aqui já é a partir daqui que a minha resposta começa. Imprimo. Depois disso, faço um backtracking. Backtracking foi a primeira aula da parte 2. Então, faço um backtracking aqui. Estou no 5. Do 5, como o 6 já foi visitado, então posso imprimir, já não tem mais outra opção.
imprimo 5, depois vou no 4. Do 4, aqui também já visitei. Imprimo o 4, por isso é que aqui está. Regresso no 1. Quando chego no 1, vejo se existem mais outras possibilidades. A possibilidade possível seria sair do 1 para o 5 e depois para o 6. Só que aqui o 5 eu já visitei, já faz parte da minha sede. Já foi visitado, então já não percorro mais daqui. Já não. E se já não há mais opção, posso desconsiderar o 1 e avançar para o 2. Então, vou para o 2. Do 2 também poderia visitar o 5, depois o 6, mas como o 5 já foi visitado, já não avanço. E automaticamente coloco o do 2 na resposta. Depois iria para o 3. O 3 visitaria o 6. O 6 também já foi visitado, então já não avanço. E assim sucessivamente. Isso vai nos dar essa ordem topológica. Então, notem que essa ordem topológica, né? A minha, eu primeiro optei por usar 4, 5, 6. Se eu fizesse diferente, por exemplo, se fosse 1, se ao invés de ir para o 4, fosse para o 5, seria 1, 5, depois 6. Do 6 já não tem ninguém. Apresentaria quem? 6. Voltaria, apresentaria o 5. Só que ao regressar, já não seria 4, seria o 1. Então, aqui seria o 1 e só depois é que aqui seria 4. Então, as possíveis ordens seriam 1, 4, 5, 6 ou 4, 1, 5, 6. O que isso quer dizer? Notem que, nesse caso, os 5, 6, a ordem dos 5, 6 não vão mudar. Por que que não vão mudar? Porque só posso chegar no 6 se eu passar pelo 5. Mas, para sair de 1 até 5, não necessariamente preciso passar pelo 4. E para sair de 4 até o 5, não preciso necessariamente ir para o 1 e depois ir para o 5. Por isso é que a ordem do 1 e do 5 podem ser diferentes. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia. Será que ficou claro agora? Com H, Eliezer. Great. Então, a implementação seria assim. Como dissemos, né, nós estamos a usar o DFS. Primeiro, nós vamos ter o resultado. Essa parte até acho que não é preciso reiterar muito, já ficado na parte 1. Mas, pronto, vou repetir. Para cada nó não visitado, visitamos com o DFS, né? Como está a ser visitado, nós marcamos e depois vemos quais são as arestas possíveis que ainda não foram visitados. Só que no final de tudo, quando já não tem outra opção, nesse caso, como foi aqui no SES, nesse caso do SES, o que eu faço? Eu pego ele e coloco na resposta. Então, a única parte nova aqui é essa aqui, esse pushback. Coloco na resposta. E, consequentemente, como podem ver, como trabalhei com stack, né? Aqui peguei a resposta e fui imprimindo. Foi imprimindo desse jeito. Então, mas aqui, como estou a usar um array, faço basicamente inverto, que é para ter a ordem topológica correta. Então, os colegas em casa, sugiro tentarem escrever esse código, coloquem vossos inputs, criem um grafo e tentem determinar qual seria a ordem topológica. Caso não tiverem paciência para fazer isso, não se preocupem, haverá contas. Nós vamos colocar um exercício proporcionalmente que os colegas passarem pelo mesmo processo. Então, é basicamente isso. Então, por agora terminamos algoritmos de grafos. Então, vimos até agora 4 algoritmos e se não houver uma dúvida, ou alguma dúvida, então vou avançar então para o próximo capítulo de hoje.
Certo. Acho que conseguem ver a tela. O próximo capítulo seria de John 7, que a tradução em português seria conjuntos disjuntos, que não acho ser uma boa tradução, por isso é que nunca traduzo geralmente o nome dos algoritmos. Então, motivação de John 7. Imagina que nós temos um grafo e nos peçam para calcular a quantidade de componentes conexos, né? Nós temos necessidade esse grafo aqui, com esses inputs, ou árvore, ou floresta. Certo, nós temos esse primeiro grafo, segundo e terceiro. Se pedirem a quantidade de componentes conexos, então podemos ver que claramente aqui é 3. Nós temos esse aqui, 1, e todos os elementos estão conectados. Aqui nós temos o 6 e o 7, e aqui nós temos o 8 sozinho. Então, 1, 2, 3. E também nós podemos saber qual é o componente com maior número de nós, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro contém 5. Uma outra pergunta seria, por exemplo, para calcular o minimum spanning tree, que seria árvore de expansão, né? A menor árvore de expansão. Por exemplo, se tivermos um grafo desse jeito, já nos pedem para calcular o minimum spanning tree, seria basicamente o mesmo grafo, nesse caso, um caminho em que contém todos os nós desse grafo. Nesse caso, temos 2, 5, 4, 1, 3, também temos aqui. Então, nós devemos ver se existe um menor caminho que inclui todos esses nós. Então, podemos ver que aqui tem um caminho que já não posso mais conectar, né? Ele no final não deve ter ciclos. Então, que é basicamente uma aplicação do algoritmo de Kruskal. Mais tarde veremos com mais calma. Então, primeiro conceito importante é o que seria basicamente de John 7. Pense em 7 em matemática. Né? E também, só para refrescar um pouco a mente dos colegas, nós havíamos dito que usando bitmask nós podemos representar uma set em forma de bits, sequência de bits. Então aqui podem ver que abre novas possibilidades. Certo, nós temos aqui dois grafos, dois conjuntos, e se fizermos a interseção entre os dois conjuntos, dará um conjunto vazio. Sempre que fazemos a interseção entre dois conjuntos e nos dá um conjunto vazio, então estamos perante a um disjoint set. Né? Estamos perante a conjuntos disjuntos. Então, disjoint quer dizer que dois conjuntos não possuem elementos em comum. Por esse motivo é que a interseção deu vazio. E existe uma estrutura de dados, né, em programação competitiva ou em algoritmia chamada disjoint set union, ou simplesmente DSU, que também pode ser union find, que é basicamente a estrutura que nós usamos que é para determinar os pontos referidos na parte motivacional. Ele, na sua essência, suporta duas operações, que é union and find, por isso é que atribuímos, também chamamos de union find. Em português é a união e procura. Né? Então, o que é que o union faz? Então, nós temos dois elementos que fazem parte de um conjunto, e depois disso, né, se fizermos union A e B, quer dizer que depois disso eles vão estar no mesmo conjunto. Então, nós temos aqui A e B agora fazem parte do mesmo conjunto. E o outro seria o find. Por exemplo, em que conjunto está o 4? Aqui nós podemos dizer que o 4 está no conjunto A. Find
4 é igual a A. Do outro modo, se quisermos saber em que conjunto está desculpa, em que conjunto está o 10, né? O 10. Então, o 10 está no B. Então, por isso é que está aqui, find set de 10, então é o B. Essa aqui é basicamente a introdução de disjoint set. Espero que vocês tenham percebido. Vamos avançar. Para essa simulação, vamos sempre pegar as arestas com menor valor e notem que aqui são basicamente é um grafo pesado, né? Possui pesos, tem custos e vamos adotar pegar sempre a aresta aqui porque possui o menor custo. Por exemplo, aqui o primeiro seria que para já a nossa set contém 8 elementos, sai de 1 até 8, e os colegas podem claramente ver aqui. Primeiro, quem tem o menor custo aqui? Temos aqui essa aresta, que conecta 1 com 2. Então, pegamos já e criamos o primeiro conjunto. Então, aqui, o 1 com 2 estão conectados. Depois disso, o próximo seria o 2, que sai de 3 até o 4. Faço essa aqui, crio mais outro conjunto. Depois, o próximo seria o 3, né? Então, 5 e 6 formam mais um conjunto. Depois do 3, nesse caso seria o 7 e 8. Colocamos aqui mais outro conjunto. Depois, o 2 e o 4. E assim sucessivamente, ok. Então, depois de ter feito isso, né? Quando nós tentamos criar o 2 e o 4, para já existe um conjunto em que o 2 pertence e já existe um conjunto em que 4 pertence. Nós podemos ver aqui, 2 pertence ao conjunto 1 e o 4 pertence ao conjunto 2. Então, se eu quiser unir o 2 e o 4, estaria a usar a operação union, quer dizer que agora eles vão fazer parte do mesmo conjunto. Quer dizer que o conjunto S1 e S2 acabam por desaparecer, criam um outro conjunto, quer dizer, conjunto S12. Essa é a ideia. Então, temos aqui, temos o conjunto 1, 2, está aqui, e temos o conjunto 3, 4, está aqui. Quando nós unimos, então passa o 3 conecta-se a 1 e formamos um novo conjunto. Então, depois disso, vemos qual seria o próximo elemento. O próximo elemento claramente está aqui, né? Com o menor, que é do 2 ao 5, tem peso 6. Qual é a set do 2? Podemos ver que o 2 faz parte desse conjunto aqui, que dizemos que é o conjunto S1, 1, 2. E o 5 faz parte do conjunto S3. Então, basicamente, vou unir esse conjunto aqui, 5, 6, está aqui, 5, 6, com esse que calculamos recentemente. Então, é só pegar no 5 e conectamos ao 1. E formamos um novo conjunto, que seria S1, 2, 3. Avançando. Certo. Depois disso, né? Depois de pegar essa aresta que sai de 2 ao 5, o próximo seria de 1 até o 3. Tá aqui. Aqui foi 6, depois 7. E claramente depois do 7 seria o próximo seria o 9, que será de 5 até o 7. Então, se tentarmos ver qual é a seta do 5, do 1, desculpa, do 1 e qual é a seta do 3? Podemos ver aqui anteriormente. Do 1 é já o último cálculo, mas do 3 fazem parte do mesmo conjunto.
Então, podemos ver que essa aqui já não podemos mais conectar, porque eles já fazem parte do mesmo conjunto. Então, 1 e 3 já estão na mesma sete, logo, quer dizer que existe ciclo. Quer dizer que existe ciclo. Sempre que quisermos fazer union find de dois elementos, mas esses mesmos elementos já fazem parte da nossa sete, quer dizer que aí tem ciclo. Então, essa aqui também é uma aplicação do union find, ou do division set. Então, como foi detectado o ciclo, então nós não precisamos adicionar novamente, porque já faz parte, né? Isso sabemos que a set não permite elementos duplicados. Ok. O próximo elemento, nesse caso, só sobrará 7 e 8. 7 e 8. Ok, 7 e 8. Se eu quiser conectar 7, 7 e 8, então vai nos dar isso aqui. Quer dizer, é mais uma 7. Nesse caso, essa aqui. Esse procedimento que eu fiz foi apenas um overview básico, né, sem pensarmos em termos de algoritmo ou em termos de implementação. Agora vamos ir ao que interessa, né? Então, considerando o mesmo exemplo, vamos repetir o mesmo processo, só que agora, ao invés de nós simplesmente avançarmos, vamos ter em consideração as nossas estruturas. Como dissemos, vamos sempre pegar a menor aresta. Então, inicialmente vou ter um array com todas as posições com -1. -1 quer dizer que inicialmente eles não têm, eles estão sozinhos. Yeah. Estão sozinhos, quer dizer que eles próprios já formam um conjunto de tamanho 1. Então, esse 1 aqui representa aqui o tamanho dessa set é 1 e o negativo quer dizer que ele é o root, é o parente, né, dele mesmo. Então, temos aqui, vamos inicializar o nosso array. Tá, inicialmente, cada nó forma uma set com ele mesmo, por isso é que colocamos aqui -1. E reiterando, esse 1 indica a quantidade de elementos. Depois, quando fazemos a primeira iteração, vemos que, ok, menor é 1, que conecta o 1 com o 2. Então, coloco aqui 1 com o 2. Depois disso, como já tenho dois elementos, quer dizer que o conjunto em que o 2 está num conjunto liderado pelo 1. Então, o 2, o seu líder é 1. Great. E o 1, né, é o parente, por isso é que temos aqui negativo. Agora, por que colocamos aqui 2? Esse 2 não quer dizer esse 2 aqui, não. 2 é a quantidade de nós que já existem. 1, 2. Ou 1, 2. É a quantidade. O mesmo vai acontecer quando nós achamos os outros. Por exemplo, depois dessa aresta aqui de 1 para 2, o próximo menor seria aqui, o 2 com o 3. Pegamos aqui 2 com o 3. Qual é o tamanho dessa seta? O tamanho dessa seta é 2. Então, quem é o parente do 4? O parente do 4 é o 3. Quem é o parente do 3? O 3 não tem parente. Por isso é que colocamos aqui menos, por isso é que colocamos aqui negativo. E esse 2 indica a quantidade de elementos aqui. Vamos, qual será o próximo menor? O próximo menor seria o do 5 ao 6. Está aqui. Tamanho, também 2. Quem é parente de 6? Parente de 6 é o 5. Quem é parente de 5? Não tem. Está aqui. Vamos fazemos com o próximo menor, 1, 2, depois tinha 3. De 5 ao 6. Né? E depois teremos do 7 ao 8. Depois do 2 ao 4, depois do 5 depois do 2 ao 5, depois do 1 ao 3 e no final depois do 5 ao 7. Então, essa quantidade
que nós estamos a dizer o número de vértices existentes numa set, também pode ser chamado de rank. Então, esse rank vai indicar a quantidade de elementos aí. E mais tarde será usado que é para detectar o número de componentes conexos, como vimos na parte motivacional. E quanto à detecção de ciclos, é quando nós fazemos o union de dois elementos que já fazem parte do mesmo conjunto. Ok, avançando, né? Pegamos 2 e o 4, que são os próximos menores. 2 e o 4 possuem 5, ok. O 2 já faz parte de um conjunto, que é do 1 e 3. E o 4 já faz parte de um conjunto formado pelo 3 e o 4. Então, o parente de 2, como é 1, e o parente de 4, como é o 3, então eu conecto o 3 ao 1. Poderia também conectar de 1 ao 3, não teria, digamos que, problema. Só que se eu optar sair do menor ao, nesse caso, do menor ao conjunto que possui maior elemento, né? E nesse conjunto com maior elemento, pego aquele que tem a menor chave, desse jeito poderia, digamos assim, me ajudar em termos de complexidade. Esse é o único motivo que me fez com que eu fizesse isso. Então, quando nós conectamos isso, podemos ver que o parente de 2 continua a ser 1, tá aqui, parente de 2 continua a ser 1. Mas agora, o 3, que não tinha ninguém, que não tinha parente, agora tornou-se quem? Tornou-se o 1. Conectei o 3 ao 1. Tá aí. E quanto ao 4, o parente de 4 continua a ser o 3. Né? Simplesmente fiz uma atualização quanto ao parente de 3, que era que não tinha, agora passou a ser 1. E, consequentemente, como eu estou a juntar dois conjuntos que têm tamanho 2, se eu fazer 2 mais 2, 4. Quer dizer que agora esse novo componente possui 4 elementos, por isso é que coloquei aqui 4. Não sei se os colegas estão a pegar a ideia, mas é por esse caminho. Vamos avançar. O 2, a aresta aqui dá de 2 por 4, tem 5. O próximo elemento seria quanto? Seria 2 para 5. Então, 2 para 5 é basicamente pegar, né? 2 ou 5, nesse caso é o menor elemento, pegamos no menor não, e vemos o 2. O 2 faz parte de um conjunto liderado pelo 1. Pego o 5, que eventualmente esse componente tem menor elemento, ou seja, o rank de 1 é maior do que o rank de 2. Rank de 1 sabemos que é 4 e o rank de 5 é 2. Claramente 4 é maior do que 2. Por isso é que o 5, caso o conjunto liderado pelo 5, vai ter que se juntar-se ao 1, né? Os fracos devem juntar-se aos fortes, para serem também fortes. Depois disso, vamos tentar adicionar a edge 1 e 3. 1 e 3, onde é que está? 1 e 3. 1 e 3, está aqui que é o 7. Podemos ver que o 1 e o 3 já fazem parte do mesmo conjunto. É aquele caso que havia dito, né? Então, essa operação deve ser ignorada porque forma ciclo. Mais tarde, né? Essa parte aqui é útil nos outros algoritmos. Nesse caso, pulo, saio de 7 e vou para o 8. Então, quando a aresta aqui dá de 6 até o 8. Então, podemos ver que inicialmente do 7, né, nesse caso 7 e 8 estão conectados. E nós estamos, ok, aqui há
há um problemazito em termos de ordem. Ok, estamos a falar de 6 e o 8. Mas aqui coloquei o 7 e 8. Ok, mais tarde, esses são os colegas. Vou corrigir isso no slide. Tá, imagina. Então, quando nós juntamos esses dois conjuntos, nós podemos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu juntar com outro conjunto, será 7, 8. Então, podemos ver que aqui o rank ele aumentou. Então, a ideia é essa, né? Acho que já conseguiram perceber. Então, essa é só indo vendo quem tem menor rank e fazendo as junções. Então, como podem ver, se eu quiser saber qual é o rank do 8, eu saio de 8, vou para o 7, e do 7 posso ir para o 1. Se eu quiser saber qual é o rank de 6, saio de 6, vou para o 5, depois vou para 1. Quer dizer que todos estes elementos fazem parte do mesmo componente, liderado pelo 1. E isso, né? Imaginem que todos os elementos tivessem assim, como se fosse chain, né? Suponho que fosse, se sair do 8 vai para o 7, do 7 vai para o 6, do 6 vai para o 5, do 5 vai para o 4, do 4 vai para o 3, do 3 vai para o 2, só depois do 2 vai para o 1. Isso basicamente teria uma complexidade linear, quer dizer que aqui a complexidade é linear. Podemos fazer isso aqui usando tanto um loop, um while, e depois nós podemos também utilizar talvez uma função recursiva para isso. Só que, se verem bem, essa estratégia pode ser melhorada. Então, se eu estou aqui no 8, né? Tento pesquisar quem é o parente de 8. Pronto, na primeira fase, eu posso sim determinar com uma complexidade linear, tudo bem? Mas depois, uma vez que eu sei que o parente de 8 é 1, ao invés de eu permanecer, né, a conexão de 8 por 7, não, atualizo já. Tem que ficar inteligente. Conecto o 8 diretamente a 1. Quer dizer que na primeira iteração, sim, vai levar tempo, mas na iteração seguinte, ele, no melhor caso, vai ser constante. Então, são apenas algumas observações que os colegas devem fazer ao implementar. O funcionamento de Genset, né? Eu posso não vos mostrar o código, mas consegue implementar na boa. Depois é só ver, né, como melhorar a complexidade. Então, o que eu acabei de referir, né, é essa questão. Sair de 8 para o 1, saio de 8, vou para o 7, depois vou para 1. Uma vez que eu já sei que saindo do 8, nesse caso o líder é o 1, pego o 8 e conecto a 1. Eu mesmo vou fazer para os outros. E ao invés de ter uma representação desse jeito, eu vou ter algo assim mais simples. Mais simples. Né? Então, uma implementação naive que eu disse, que é usando loops, recursão, terá complexidade linear, porém pode ser melhorado de que modo? Utilizando compressão de caminhos, né? Ou também chamado como path compression em inglês. E depois disso, quando nós efetuamos a compressão, ao invés de sairmos de 4 depois e paramos só depois, saindo do 4, né? Queremos sair de 4 até 1. Se sairmos de 4, fomos primeiro para 1 e depois para 4, para 3 e depois para 1, desculpa. Uma vez que eu já sei que o líder do 4 é 1, conecto já, saio de 4 e vou para 1. E aqui poderá fazer, mas também já estão conectados. E a minha complexidade poderá ser, nesse caso, o average poderá ser logarítmica. No melhor caso,
isso pode ser constante, como acabamos de ver. E a implementação completa, né, já com as melhorias e tudo mais que nós acabamos por dizer, Union by rank and Union by size, estão aqui essas implementações. Jogas mais tarde, é só com mais calma, verem como é que funciona, as comparações que nós fomos fazendo. Mas eu recomendo primeiro, tentem escrever do vosso jeito. Vejam como é que podem otimizar ele usando o Path Compression e só depois é que poderão comparar, né, com essas soluções aqui, que nós mostraremos a referência de onde é que saíram. Porém, também são intuitivas, mesmo sem esse código aqui, apenas com ideias, elas podem chegar lá. Então, temos aqui, teremos dois problemas, né? Poderia, talvez, tentar resolver, mas o tempo, infelizmente, já não permite. Mas é basicamente, o Monk está a ter dificuldades em ensinar os alunos normais. Ele quer dividir os alunos em pequenos grupos para poder realizar atividades diversas ou divertidas com eles. Então, mas os alunos também querem os seus amigos no mesmo grupo. Então, um é amigo do 2, 2 é amigo do 3, 1 é amigo do 3. Então, se o aluno A for amigo do B e o aluno B for amigo do C, os alunos A e B devem estar no mesmo grupo. Caso contrário, eles vão chorar, né? Porque não vão estar com pessoas da mesma intimidade. Então, depois de definir os alunos, ele vai escolher um líder de cada grupo que vai liderar os respectivos grupos. Então, agora, ele quer saber né, o número de maneiras em que podem escolher os líderes dos grupos diante de todos os grupos. Então, duas formas A e B serão consideradas diferentes se pelo menos uma pessoa for líder no grupo A e não for líder no grupo B ou vice-versa. Quer dizer que aqui o líder pode ser o 1, o líder pode ser o 2, o líder pode ser o 3. Aqui o líder pode ser o 2 e aqui o líder pode ser o 5. Então, se os colegas pensarem bem na questão, verão que essa questão é uma questão de grafo e pode ser resolvida usando o disjoint set. Não vou entrar muito em detalhes porque respeito o tempo de todos. Aqui é outro problema que os colegas também podem verificar com mais calma em casa. Agora, quanto à parte motivacional, nós mencionamos sobre o Kruskal, né? Que é para encontrar a menor árvore de expansão. Então, o Kruskal tem essa utilidade. Temos esse grafo, né? Podemos ver que existe um caminho em que engloba todos os nós, contendo o menor custo. Então, esse aqui é o algoritmo de Kruskal. O Kruskal faz basicamente isso. E internamente o Kruskal utiliza o famoso disjoint set que é para conseguir determinar o mínimo spanning tree. E também pode ser usado que é para detectar ciclos. Não vou entrar em muitos detalhes devido ao tempo. Então, se houver alguma dúvida, seus colegas darem um sinal. Caso contrário, esse é basicamente o fim da nossa aula. Foi demorada, sim, foi demorada e talvez um pouquinho pesada, porém, cabe aos colegas revisarem com mais calma. São vários algoritmos que foram mencionados e desse jeito nós fechamos assim o capítulo de algoritmos de grafos e de joint set. Alguma dúvida? Se já não houver, então encerramos aqui a nossa aula. Muito obrigado pela presença de todos. Criaremos o contest e já mandaremos também a gravação. É tudo da minha parte, ao CPC 2024 e até mais.